Pessoal, vamos lá. Hoje é dia 26 de junho de 2025. Hoje é quinta-feira, certo? Hoje é quinta-feira. Eu vou falar... eu vou falar para vocês por que eu tô rindo. Bom, o líder supremo do Irã, o grande sol que ilumina a todos, o grande faraó, né? Porque eu tô falando ironicamente, é claro, tá? Esses líderes, pessoal, eles são... o cara tá lá desde a década de 80, o Khamenei ali, né? É um líder supremo, aquela coisa toda, é o que eu sempre falo aqui, políticos e fraldas devem ser trocadas constantemente e pelo mesmo motivo, certo? É simples o negócio. Enfim, mas tem líder que não quer largar o osso, né? Ele quebra o silêncio, dá uma declaração, e a declaração dele é bizarra, Mas ao mesmo tempo, imagens de satélite mostram como ficou a questão ali no Irã. Ou seja, em quem você vai acreditar? No líder supremo do Irã, o sol que ilumina a todos, o grande líder que mostra o caminho lá para o Irã, né? Para os iranianos, aquela coisa, ou imagens de satélite? Vamos ver isso aqui. São duas histórias contadas de um mesmo assunto diferentes, tá? E é incrível o cinismo, já vou dizer logo, é incrível o cinismo deste líder supremo do Irã, do faraó, do sol que ilumina a todos e ninguém pode viver sem. Obviamente eu estou sendo irônico aqui, tá? Fica comigo até o final, são 10 minutinhos aqui de muita informação. Vou pedir aqui o seu Ahavte, deixa aqui o seu Ahavte, é de graça, não dói. É meio segundo, você me ajuda de graça e de verdade, dando esse mínimo gesto. Me ajuda muito mesmo, agradeço demais a todos vocês, tá? Tem 3 e-books gratuitos aqui, ó, de hebraico no meu site, estudodohebraico.com, tá certo? E também, se você quiser começar o seu hebraico aí do zero, a partir de um método israelense, tem aqui o primeiro link da descrição, estão todas as informações, tudo o que você precisa saber, tá, pessoal? Bom, vamos lá. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão de fiscalização nuclear, atenção, é um órgão de fiscalização nuclear que já disse que o Irã estava em inconformidade com a questão nuclear, por isso que aconteceu o que aconteceu. Eu vou dar um resumo no final do vídeo, tá? Ele disse o seguinte, que as centrífugas ali de Fordo, da instalação nuclear do Irã, uma das mais importantes instalações de enriquecimento nuclear do Irã, não estão mais operacionais após os ataques dos Estados Unidos, tá? Então, vamos lá. Esse órgão fiscalizador nuclear é da ONU, pessoal. Então, ele está dizendo, o Rafael Grossi, é diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, diz que as centrífugas de enriquecimento nuclear do Irã não estão mais operacionais. Com base em imagens de satélite, podemos tirar conclusões bastante precisas sobre as consequências da operação americana no Irã. Ah, Renato, você está mentindo, você está falando isso. Não sou eu que estou falando. Isso quem falou foi o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Vou repetir. Com base em imagens de satélite, podemos tirar conclusões bastante precisas sobre as consequências da operação americana no Irã, certo? Enfim. Então, foi um grande golpe, pessoal. Foi um grande golpe. Ele continuou dizendo o seguinte: conheço a usina muito bem. É uma rede de túneis com diferentes tipos de atividade.
O que vimos nas fotos corresponde mais ou menos à sala de enriquecimento de urânio. Foi isso que foi atingido. Olha a precisão da operação americana, que viajou dos Estados Unidos para o Irã, fez a operação e voltou, pessoal. Olha a precisão dos americanos. Bom, então, isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão que o próprio diretor-geral, com base nas fotos, disse, tá? Aí, o líder supremo do Irã quebra o silêncio pela primeira vez e diz o seguinte, que os Estados Unidos não ganharam nada ao entrar no conflito. O Ayatollah, né, o Khamenei, cara, é bizarro, eu tô rindo porque assim, tem gente que acredita nas palavras desse cara. Ele disse o seguinte: os Estados Unidos não obtiveram nenhuma conquista ao se juntarem com Israel para fazer essas operações no Irã. Aí eu vou até ler aqui, ó. Ele tem rede social, tá? Ele tem rede social. Eu vou ler aqui, ó, o que ele postou nas redes sociais dele, o líder supremo, tá? Ele tem rede social. Meus parabéns, isso aqui é o líder supremo do Irã, o sol que ilumina a todos. Tô sendo irônico, mais uma vez, que a internet precisa explicar tudo, tá? Ele disse o seguinte: meus parabéns pela vitória do nosso querido Irã sobre o regime americano. Cara, ai, desculpa, é incrível isso. O regime americano entrou no conflito diretamente porque sentia que, se não fizesse, o regime sionista seria completamente destruído. Ele está falando de Israel. Que se os Estados Unidos não entrassem no conflito, Israel seria completamente... Os Estados Unidos entraram no conflito na tentativa de salvar o regime sionista e não conseguiram nada. Cara, é incrível isso. É incrível. E sabe o que é o pior? Tem gente que defende a questão do Irã. Pessoal, chamar os Estados Unidos e Israel de regime é a mesma coisa que falar: essa blusa aqui, ó, que você tá vendo, é amarela. Ah, Renato, não, é preto. Não, é amarelo. Renato, eu tô vendo que é preto. Não, eu tô falando que é amarelo. Pessoal, é aquela velha tática. Acuse-os, chame-os daquilo que você é. E aí, de um lado, então, você tire as suas próprias conclusões aí. De um lado nós temos o diretor-geral do que mesmo? Energia, deixa eu falar aqui. De um lado nós temos o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um órgão fiscalizador dessa questão nuclear da ONU, falando que o Irã sofreu um grandíssimo golpe, com imagens de satélite. E de outro lado nós temos o sol que ilumina a todos, igual o líder lá norte-coreano. Por que eu tô falando do sol? Porque eu vi crianças, pessoal, na Coreia do Norte, através de um documentário, de um vídeo, aliás, né? Músicas sendo cantadas, crianças na Coreia do Norte falando: nosso líder é um sol que ilumina a todos, que nos guia. O negócio, esse líder supremo do Irã, é a mesma coisa. Os caras estão dezenas e dezenas de anos lá no poder. Então, em quem que você vai acreditar? Bom, vai ter gente que vai falar mal dos Estados Unidos, de Israel,
e vai ficar do lado do Irã. Só que eu tenho certeza que a grande maioria vai justamente ficar ao lado dos Estados Unidos e de Israel contra, sim, este sim, o regime iraniano, tá? Então é isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e vamos continuar aí acompanhando cenas dos próximos capítulos, tá certo? Fique na paz. Shalom, shalom, Lehitraot, que significa paz, e até breve. Tchau, tchau.